Eu vou começar pelo Rogério, o Marquinhos, você vai entender por quê. Rogério, você é um gestor público, você é uma pessoa ligada ao esporte, à educação, professor, inclusive você tem um empresário, você é uma figura muito conhecida não só aqui na Baixada, mas em todo o estado de São Paulo. Por que eu estou começando com você? Em primeiro lugar, para te agradecer a participação aqui no nosso Pode Mais, mas falar da importância de uma iniciativa de um jovem em escrever um livro, que é algo que eu diria raro nos dias de hoje. E eu vejo que o exemplo dele pode contaminar positivamente outros jovens para um hábito que eu julgo importantíssimo, que é o da leitura e da literatura. É isso aí, Douglas. Primeiro, boa noite. Boa noite, Douglas, primo, Marcos. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre cultura, educação e um pouco de medicina, né? Um pouco de saúde também. Vamos lá. Veja bem, eu trabalhei alguns anos na área de inteligência emocional. Eu trabalhei na área de trânsito. Então, formação de profissionais na área de trânsito. E eu percebi que, de um modo geral, a sociedade deixou de lado essa questão de olhar para o outro através das suas emoções. E eu percebi que essa nova geração que nós estamos vivendo hoje, de jovens, e o Marcos pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, eu acredito que ela evoluiu de uma forma ascendente muito rápida. As gerações, elas têm uma evolução, a gente percebe que tem uma evolução cognitiva, educacional, enfim, de uma forma natural, mas essa última geração, nos últimos 20 anos, a evolução foi muito rápida. Então nós que somos de uma geração anterior, mais de 45, 50 anos, nós não acompanhamos esses jovens, né? Eu entendo que hoje há muita reclamação dos jovens. Os jovens geração Nutella. Não é Nutella, eles têm problemas que nós não tivemos. Problemas digitais que nós não conhecemos. Então, nós perdemos uma capacidade de comunicação com eles. Doenças descobertas. Doenças novas descobertas, doenças mentais, a tal da inteligência emocional. Então, criou-se uma distância entre gerações. Um rapaz como o Marcos, com o conhecimento que ele tem, com a inteligência que ele tem, ele conseguir trazer isso para dialogar com esses jovens hoje, ele está trazendo um favor, ele está trazendo um serviço para a sociedade, né? Porque nós estamos distantes dos jovens. E eu me coloco nessa posição. Eu vejo alguns jovens, às vezes, converso com alguns deles, e eu trabalho muito com jovens, como o primo falou, pessoal de Grêmio Estudantil, colégio, sou professor, dou aula. Eu vejo que hoje, na sociedade, eu encontro um distanciamento entre o que nós entendemos de problema e o que os jovens enfrentam de problema. Então, eu não entendo que eles são a geração Nutella. Eu entendo que eles são a geração forte, porque a pressão que os jovens recebem hoje é muito maior do que a pressão que nós jovens tínhamos no passado. Tem problemas digitais hoje que nós não sabemos resolver, né? Acúmulos de funções, pressão por sociedade, por estudar. Então, respondendo de uma forma mais objetiva a sua pergunta, a importância dele escrever um livro, a comunicação com eles, a comunicação com os jovens partindo de uma pessoa que tão madura, na idade que ele tem, tão jovem, né? É essa comunicação. E nós que estamos numa geração anterior, temos que nos preocupar e nos aproximar deles, né? Para entender esses problemas. Eu acredito que hoje tem jovens que conseguem ou precisam educar os pais, educar essa geração. Porque nós precisamos nos inteirar desses problemas para que a gente possa também ajudá-los e construir uma sociedade mais forte, mais justa, né? Então a importância, eu acho, de extrema... enfim, é um serviço para a sociedade. E é uma comunicação para os jovens, mas uma comunicação para nós também. Porque eu li o livro 2 vezes, né? E eu falei para ele, preciso sentar... Falei, não falei? Precisa tricotar. Preciso sentar com você, porque eu tenho algumas dúvidas, né? E eu tenho algumas dúvidas, e eu não falei com você, mandei uma mensagem para ele, falou, vamos marcar um café pra gente conversar. Então, todas as gerações devem ler esse livro. Eu como professor, eu como gestor público da área de educação, área de esporte, mas área de educação principalmente, eu recomendo a leitura do livro. Agora,